Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Alô, meu povo! Tô de volta com você agora, trazendo a minha amiga Ricássia Almeida, né? Ela que foi indicada pelo Varno, pelo Nin, sei lá por quem ela foi indicada. Pelos dois. Ela tá aqui. Boa noite, Ricássia. Seja bem-vinda a esse programa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. É um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Enfim, estou muito feliz com o convite. Agradeço muito o convite e a indicação. Ah, sim. Para começar, minha amiga, eu queria ouvir aquele poema. Pode ser? Ou quer deixar para mais tarde um pouco? Tomate pode ser um pouquinho mais tarde. Estamos de dieta. Então vamos segurar a audiência, né, minha amiga? Sim, sim. Então, conta a tua história para nós. Quem que é a Ricássia Almeida? Certo. Ricássia Almeida é uma menina do Cariri cearense, da região do Cariri, no Ceará. E ela começou a trilhar os caminhos, né, pela faculdade, pela administração pública, mas a arte foi chamando ela para fazer algumas coisas diferentes. E ela tem muito orgulho de onde ela veio, do lugar que ela veio, e de ser, principalmente, neta da saudosa Dona Preta, que nos deixou esse ano. Então, na minha definição, eu sempre me coloco como neta de Dona Preta. Para mim, isso tem grande importância. E fui, na pandemia, me descobrindo mais dentro da arte, voltei a escrever, escrevia desde os 11 anos, comecei no cordel, mas aí depois fui para outros tipos de poesia e voltei a escrever mesmo de verdade em 2020, durante a pandemia, e acabei criando um programa de lives também durante a pandemia no Instagram, que é o Diálogos Contemporâneos. Então, isso é um pouco do que eu faço e posto conteúdo na internet muito ligado à minha vida real, à minha rotina, ao que eu faço no meu dia a dia e aos percalços dessa rotina também, porque na internet às vezes a gente acha que é tudo muito lindo e não é. E, então, há necessidade de mostrar-se vidas reais na internet e é isso que eu tento fazer. Ah, sim. Você pode recitar alguma poesia para nós, para a gente abrir a hora da poesia? Posso sim. Eu vou pegar uma que tem muito significado para mim, que é justamente a que eu escrevi durante a pandemia sobre o período remoto. Foi no momento que eu estava em aula remota e me veio esse pensamento de como a rotina nesse período ficou louca. Aí o nome dela é Período Remoto. Vamos lá. A água cai do chuveiro, molhando meu corpo inteiro. Ouço a panela chiar, ouço a voz do professor. Eita, a aula já começou e ainda nem parei para olhar. Ainda não tirei o sabão e me lembro do fogão, a panela vai queimar. Desligo o chuveiro e corro. Mexo um pouco, apago o fogo e escolho o computador. E o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Rindo, penso, tenho, homem. Todo dia eu me questiono como é que eu aguento. Tem mais? Pode falar outro. Pronto. Vamos para testamento. Essa eu fiz pensando nas minhas amizades e um pouco nessa ideia de partidas, de chegadas e da vida real mesmo, de você, como você deixar um testamento sem ter nada. Para os amigos que conto nos 5 dedos da mão, deixo uma toalha vermelha, uma resta de sol no chão, um velho pano de prato, uma chinela, um gato, 2 bocas de fogão, a ferrugem do portão, um prego e uma bacia, só não peça a poesia, pois ela eu não deixo, não. Uhul! Testamento. E me conta mais sobre a tua vida poética. É difícil escrever uma poesia? Como que foi para você escrever a tua primeira poesia? Bom, como eu disse, eu comecei no cordel. Então, eu comecei com 11 anos
E aqui em Barbalha é muito forte a Sociedade dos Poetas de Barbalha. E eu tinha essa proximidade porque eu sempre gostei muito de ler. Então, acho que para escrever, o primeiro passo é a leitura. A gente sair lendo o máximo possível, desde o panfleto que o dentista lhe entrega na rua até livros de filosofia. Então, sempre gostei muito, apreciei muito a leitura. E no cordel eu me encontrei porque, como eu disse, minhas raízes elas são aqui do Cariri. E o cordel ele é uma cultura muito forte. Então, fui me aproximando quando eu ainda tinha entre 11 e 12 anos, e acabei gostando e participando de algumas oficinas, e fui aprendendo a técnica do cordel. Mas eu achava a técnica do cordel ainda muito engessada para o que eu queria. Eu tenho Por uma quê? facilidade, porque eu tenho uma facilidade poética para rima, mas o cordel, ele tem um viés cultural muito forte. O cordelista ele tem que escrever dentro das sílabas poéticas, ele tem que se atentar à métrica, ao tipo de rima que ele está escrevendo. E, para mim, eu ainda queria escrever, queria ousar um pouquinho mais na escrita, e o cordel, mesmo eu amando, ele não me permitia isso ainda. E na época eu era muito novinha também para entender a dimensão que o cordel tem. Hoje em dia eu já não me coloco como cordelista porque eu não me vejo digna desse título, porque tem cordelistas que estão aí há muito tempo se consolidando, inclusive cordelistas jovens também, como uma baiana, a Emily. Beijo, Emily, se tu vê isso alguma hora. Mas tem cordelistas que estão se consolidando e eles têm realmente essa prática e esse amor à técnica do cordel. E eu não tinha, e aí, mas com 16 anos eu fiz um concurso para uma bolsa numa faculdade. E eu consegui, eu passei, era o cordel, e eu consegui fazer o cordel junto com a professora Ângela também, que é da Sociedade dos Poetas de Barbalha, ela foi quem revisou meu cordel, e eu passei. Só que aí eu não consegui ir, e fiquei muito, muito triste. Aí eu larguei a escrita por isso, para você ver como, às vezes, a falta de uma oportunidade em um jovem de baixa renda e um jovem de periferia pode podar sonhos. Esse aprendizado foi muito forte. Eu tinha 16 anos na época. E aí eu iria do segundo ano direto para a faculdade, mas eu larguei o cordel justamente porque eu tinha passado nesse concurso e não tinha dado certo ir para essa faculdade. Aí o tempo foi passando, eu fui esfriando, escrevi uma coisinha aqui e ali, porque eu escrevo também para sobreviver. O dia tá cheio, o dia foi ruim, vamos lá, tá aqui no meio de uma aula chata, então vamos escrevendo alguma coisinha ali, rabiscando os papéis. Então, eu sempre escrevi para sobreviver, até porque eu falo muito. E aí, quem fala muito tem uma hora que o ouvinte não consegue acompanhar. Aí eu escrevo também para aliviar a fala. Uhum. Mas ia escrevendo, mas nada muito sério. Quando foi em 2020 que eu retornei, comecei o programa de lives no Instagram e tudo, só que ainda não tinha voltado a escrever de fato. Foi quando eu conheci MC Turmalina, que é uma rapper paraibana, muito boa também, que também faz poesia. E aí ela falou, eu mandava uns improvisos para ela na conversa oral mesmo. E ela falou, Ricássia, tu é boa, volta a escrever. E eu fiquei, nossa, como? E aí a primeira poesia que eu escrevi de volta foi para ela. Ela tem essa poesia ainda guardada. E depois eu não parei mais. Eu fui emendando, emendando, emendando e até hoje. E isso resultou numa coletânea chamada Copo Quebrado. E aí é uma coletânea de poesias que eu tenho, que eu lancei no ano passado, setembro do ano passado. E estamos aí tentando, vou tentar lançar outra ainda esse ano. Spoiler, viu? Muito spoiler, que nem meu Hum. público sabe ainda, porque, como eu disse, eu estou um pouco afastada das telas nesse último ano, mas vou tentar lançar uma poesia chamada Colônia, uma coletânea poética chamada Colônia, e aí essa coletânea ela vai ser para a saudosa Dona Preta, minha avó, que faleceu em março desse ano, e eu tenho escrito um pouco sobre essas experiências e sobre a experiência do luto e sobre ela, então eu pretendo lançar a Colônia, que Uhum. inclusive foi uma das primeiras poesias que eu já lancei dessa coletânea, mas pretendo compilar tudo depois. Ah, sim. Esse cordel que você fez lá com 16 anos, você lembra uns versos dele para recitar? Não, porque eu meio que bloqueei ele da minha mente justamente por causa do trauma.
E aí eu sei que eu tenho ele guardado em algum lugar, nos arquivos, né? Mas nunca voltei para revisitar. Eu lembro qual era a temática, que era sobre o ser nordestino e como ressignificar esse ser nordestino. Então, era o que é Nossa, ser um nordestino no semiárido, era alguma coisa assim, nossa. sobre o significado do nordestino. E aí, entre os 5 selecionados, eu fiquei em primeiro lugar. E só faltava a fase de viajar para ir para a faculdade, né? E Aí aí sim. foi bastante pesado. E o que você pode recitar mais para nós aí? Pronto, eu trouxe mais algumas aqui. Eu, falando em ser nordestina, e aí eu trago muito forte essa raiz do Nordeste, e todo ano, no dia 8 de outubro, eu faço algum versinho sobre o Nordeste. Uhum. E no ano de 2020 eu fiz esse que eu gosto bastante, que é: quero agradecer ao céu, é grande minha alegria em poder comemorar todo ano este dia. E se fosse para viver mais 1000 vidas eu vivia. Se pedisse para escolher onde eu queria nascer, nordestina eu nasceria. Maravilha. Qual que é os temas que você mais trabalha assim quando você escreve? Eu tenho fases, eu tenho ciclos de escrita. Tanto que Hum. tem vezes que eu estou mais paradinha, tem vezes que eu estou mais ativa. Então, eu escrevo muito sobre. Passei por um ciclo de escrever muito sobre mim, sobre quem é a Ricássia, o que é a Ricássia. Depois passei a escrever sobre os outros, colocar muito temática política também, sobre o que estava acontecendo, pandemia, onde nós estávamos, o que estávamos fazendo. E aí, por fim, eu tenho escrito poesias mais voltadas ao emocional mesmo, que é já nesse período de colônia. Então, tem saído algumas que são mais emocionais, e o Copo Quebrado ele foi uma coletânea poética feita para uma pessoa em específico, e aí a pessoa está com um codinome de Dorival na dedicatória, né? Que Dorival é um personagem de uma música de Academia da Berlinda. E aí, Copo Quebrado, ele foi feito todo baseado, e foi todo feito baseado em mensagens de WhatsApp. Então, Sim. foram mensagens que viraram poesia, e aí essas poesias, uma delas, que é O Pescador e o Farol, virou música na voz de Chico Sobreira. Ah, você pode recitá-la para nós? Vou só aqui abrir o Copo Quebrado, já estava procurando ele aqui. Aí eu peço desculpas até por não estar aqui diretamente na câmera, mas é porque eu estou nas 3 abas aqui. Ah, sim. Ou vou fazer melhor. Você tem a música gravada por ele aí? Eu acredito que eu tenha, mas a poesia está mais fácil agora. Não, beleza, pode ser. É, tu e o mar são sinônimos, a ponto de me esquecer do risco de afogamento. Mergulhe e me deixe ao sol. Siga revolto, siga o farol. E aí ele pegou essas 2 estrofes e transformou naquela música incrível, O Pescador e o Farol. E aí ele colocou por cima. E eu gosto da versão de estúdio, mas cadê? Uma confissão a Chico Sobreira, eu gosto muito mais quando ele pega o violão e toca a versão acústica, porque dá para sentir a vibração que eu quis passar na poesia. E aí a coletânea Copo Quebrado também, ela tem alguns recursos visuais. Aí para a descrição, essa O Pescador e o Farol, ela tem o farol de Olinda, uma imagem do farol de Olinda, assim, final de tarde, ela tem as nuvens alaranjadas, o sol, um coqueiro e o farol de Olinda, que ele é preto e branco. Que massa. E agora quero que você conta para nós a história do tomate. Por que, que o Varno, o nosso amigo Varno, nossos amigos, né? O Varno e E o o Ninho, Ninho eles gosta muito gostam de tanto. tomate. Então, explica aí. Tomate é um meme da internet. E não é um meme novo, não. É um meme até antigo.
que foi feito em cima de uma música, acho que é de Henrique e Juliano, uma música sertaneja, que é aquela um beijo vale mais que mil palavras, um Sim, sim. toque é bem mais que poesia. E aí foi uma menina que ela estava numa reportagem de TV, e aí pediram para ela cantar, aí ela começou a cantar a música com a letra totalmente trocada. E isso viralizou na internet e virou um meme. Aí um belo dia, eu estava passando um story de uma blogueira que eu sigo aqui, uma blogueira de humor, Évila Muniz, e ela começou a cantar essa música. Essa música ficou na minha cabeça. Aí eu disse, eu vou postar um story também, meu gravando. Aí postei na brincadeira, coloquei um efeito que simulava assim um microfone e tudo, e gravei na brincadeira. Quando eu gravei, Varno viu o story e respondeu. Menina, que coisa linda, não sei o que, eu gostei muito de tu cantando isso. Vai cantar no sarau, no Desafinados? Eu disse, tá bom, eu vou. Só pra brincar. Eu cantei essa música uma vez no Desafinados e agora, toda vez, ele quer esse tomate. Só que quando eu falo agora, isso já tem um ano que eu tô cantando tomate pra lá. Mais de um ano, na verdade. Foi no começo de 2021. Tanto que quando o Instagram apareceu de novo, eu repostei comemorando um ano de tomate, que eu tô tomate pra lá, tomate pra cá. E toda vez que vai me ver, se eu não cantar esse tomate, ele fica chateadíssimo porque eu não cantei o tomate. Mas então, vamos cantar o tomate ou não? Fala para mim. Eu sempre. Aí eu não me aguento, eu começo a rir. É mais ou menos assim. Um gato procurando o seu rato. Um peixe tomou banho de sabonete. Tomate procurando seu alface. Sorvete deixou minha boca verde. Ninguém viu esse gato me morder. Ninguém teve coragem de fazer nada. Meu corpo começou a sentir dor. Confesso que estou toda arranhada. Vai, não é que escuta isso. Aí o bom é que eu, depois de um tempo, de tanto cantar, eu botei ele para participar. Aí eu começo, um gato procurando o seu ele, rato, um peixe toma banho de sabonete. E me conta, e livros? Tem só o Copo Quebrado por enquanto? Por enquanto, só copo quebrado, porque assim, para escrever um livro, de fato, e nos moldes que eu queria, não é algo que eu almejo agora para minha carreira. Eu acho que ainda estou muito novinha para escrever e publicar da forma que eu queria, porque tem toda uma questão de editora, de registro, etc. Então, eu acho que mesmo tendo algum material guardado, não seria ainda o suficiente para fazer o livro que eu queria fazer. Até porque eu estou testando essas vozes, né? Testando e descobrindo essas vozes. E aí, quando eu escrevo teste mesmo. Eu escrevo porque é aquilo que eu estou sentindo no momento, é aquilo que eu estou gostando naquele período, tanto que eu escrevo por ciclo. E aí tem ciclo que eu fico sem escrever e tem dias que eu sento e digo, hoje eu vou escrever e eu passo o dia inteiro escrevendo. Então é muito disso. E tem horas que eu acordo, estalo, ou então estou fazendo alguma coisa, dá um estalo e vem a poesia inteira na cabeça. E tem coisas que eu já pensei e nunca escrevi. Então é muito desses fluxos. Mas eu pretendo fazer um livro de fato um dia, não agora, porque agora eu acho que o mais importante é consolidar carreira, consolidar a imagem e quem é a Ricássia Almeida. Aí depois que a Ricássia Almeida estiver consolidada, eu penso no livro. Ah, sim. E então o projeto para o futuro é o livro, é isso? Sim, sim. Primeiro, o retorno ao Instagram, o retorno às lives, o retorno ao diálogos. Penso também em ampliar o diálogos contemporâneos para não ser só um programa de lives, mas ter outros formatos, trazer para outras plataformas como o YouTube, porque tudo que eu faço é nichado no Instagram. Então, penso em fazer essa transferência. Já faz algum tempo, inclusive, que penso em fazer essa transferência, mas tem todo o processo, né? Por exemplo, para trazer para o YouTube as lives já prontas, eu teria que baixar cada uma, fazer o processo de edição para poder postar no canal. Você E tem que aí, renderizar. São quantas lives que você fez mais ou menos lá? Você tem ideia, não? mais ou menos, eu acho que chegam a ser entre 30 e 50 lives do ano, entre 2020 e 2021. Tem que renderizar todas para Sim. 16:9.
porque tem o material do Diálogos Contemporâneos, quanto tem o material da minha avó, porque ela fazia lives comigo, e aí é um material também muito rico, porque ela conta histórias dos antepassados, né? E histórias que só ela sabia e que só ela tinha o jeito dela de contar. Então, e inclusive é uma das minhas coisas, porque o primeiro livro que eu pensei em escrever, que na verdade iria virar minha tese de TCC, seria sobre ela e sobre a fundação de um bairro que existe aqui na cidade de Juazeiro, que é o bairro Triângulo, que foi ela a cofundadora, ela e o meu avô. E aí, infelizmente, eu não consegui ter esse material a tempo. E aí tive que mudar todo o meu projeto de pesquisa de TCC e também não tive como finalizar o livro. E aí eu tive que realinhar não só minha vida, mas realinhar minha vida, minha carreira e minha vida profissional acadêmica também. E aí foi nesse período que eu dei o hiato, porque as coisas não iam mais ser como eram antes, óbvio. E aí eu dei essa pausa aí de 6 meses e estou voltando a botar minha carinha nas telas agora. Ah, sim. Ricássia, quero te pedir mais uns 2 ou 3 poemas, por favor. Ótimo. Certo, vamos lá. Eu acredito que não tem nada melhor para me definir que o poema Tagarela. E aí, se eu parar no meio, é porque eu estou bebendo aguinha. Ah, não, porque fica à vontade. Não, não tem. um pouco, porque ele é um pouco extenso, mas é um poema que eu fiz sobre mim. Foi o foco, fui eu, e foi uma das primeiras coisas que eu parei para escrever sobre mim. Tá. E aí, ele se chama Tagarela. Desde as primeiras lembranças, sei que sempre falei muito. Se quer conversar comigo, nunca vai faltar assunto, mas pode ficar tranquila, porque eu também escuto. Quase nunca me notavam, sempre fui muito baixinha. E para me destacar com jeito de menininha, por muito tempo a palavra era tudo que eu tinha. Nunca tive força física e o jeito foi treinar, para ferir com a fala, minha língua afiar e com a simples palavra ser capaz de estilhaçar. Também já manipulei para ter o que eu queria, na palma da minha mão, como se fosse magia. Não me orgulho nem um pouco de ter feito isso um dia. O lado bom era mesmo na hora de conquistar. Nunca fui aquela menina que faz todo mundo olhar. Então o negócio era na lábia, aprendi a desenrolar. Se eu amava falar com tanta intensidade que parece até exagero, mas é a pura verdade do coração que não cala quando o sentimento invade. Então eu peço perdão se isso incomodar, mas sinto a necessidade de sempre verbalizar, e essa é a melhor maneira de me expressar. Já me senti muito fraca, imunda, inútil e sozinha. Nesse caso só me restava falar sobre o que eu sentia. Por muito tempo a palavra era tudo o que eu tinha. Bebeu água de chocalho? Me pergunta em todo canto. Respondi, bebi mesmo, e vejo as caras de espanto. Mas se quer saber a história, em outra poesia eu conto. Essa é a Tagarela, que é a Ricássia Almeida, que é justamente dessa minha relação com a fala. Como eu falei, eu sempre falo muito, sempre estou verbalizando tudo. E as pessoas até acham estranho, porque eu não demoro para responder no WhatsApp, eu não sou a pessoa que esquece, que dá vácuo, porque eu sempre estou falando, sempre tenho essa necessidade constante de falar. E aí fiz poesia emergencial, que é inspirada no período pandêmico também e no auxílio emergencial. Não posso te dar 600 motivos para continuar, mas eu tenho uma chance, então preciso tentar. Para quieta, respira e continua, por favor. É hora de repartir o que você tiver de amor. Abraça teu irmão, beija sua menina. São tempos tão difíceis quanto os de Elis Regina. Essa poesia é uma pausa, meio à pressa desmedida, e é por isso que ela tem a mesma pressa de ser lida. É uma prece por amor, em meio à rotina sofrida. É um pedido de parada para um fôlego de vida. Precisamos de auxílio, todo mundo anda mal. Na escassez de esperança, poesia é emergencial. Essa é a poesia emergencial. Que mais? Tá uma delícia te ouvir, vai. Obrigada. Já pensou
em uma poesia futurista, onde as pessoas têm que explicar o que aconteceu durante a pandemia? Não, nunca pensei. Pois essa poesia foi uma poesia futurista que eu fiz, pensando num cenário pós-pandêmico onde as pessoas não precisem mais de muitas coisas que precisaram atualmente. O nome dela é Quem Guarda Tem. E aí esse Quem Guarda Tem vem de um conselho que minha avó também dava. Ela dizia: minha filha, a gente guarda o que não precisa, porque quem guarda tem. Encontrei no guarda-roupa, que pertencia à minha avó, um saquinho de algodão no fecho um apertado nó. Ao abrir, pensei que ela guardou isso por engano. Dentro do saquinho haviam 5 máscaras de pano. Perguntei para minha mãe se podia jogar no lixo. Ela disse: não, espera, vou te contar o que é isso. Essas máscaras de pano eram antiga prevenção. Inclusive foram elas que salvaram a população. Os mais velhos ainda falam que foi tempo de aflição. Chegaram a negar vacina, para muitos faltava pão. Tudo ficava mais caro enquanto o povo não morria. E o presidente Bolsonaro fazia chacota e ria. Nova notificação de Um Microsoft. rebanho de sujeitos, sem a menor consciência, oferecia a falsa cura, duvidava da ciência. Todos viram o país cair num abismo profundo, passando a ser rejeitado pelo restante do mundo. As máscaras mais modernas vieram tempo depois, que eram as mais indicadas, como a PFF2. Mas essas ainda eram difíceis de se encontrar, e o presidente defendia a máscara não usar. Na mortal realidade, o povo da periferia, sem renda e sem saúde, se virava como podia. Nesse roteiro de caos, ainda se encontrava gente, guardando a esperança de um futuro decente. Por isso, a sua avó guardou as máscaras, meu bem. A avó dela dizia: minha filha, quem guarda tem. Muita coisa já se perdeu. O governo escondeu, mas ainda tem registro da pandemia aquele ano. Meio a cruel divergência, o símbolo da resistência era uma máscara de pano. Ricássia Almeida. Vamos para a última, minha amiga, para fechar com chave de ouro essa participação sua aqui. Vamos lá. Então, eu vou mandar Colônia, que Colônia é a nova, né, para Dá um spoiler. Para fechar o ciclo, e é um spoiler do que Virá. virá, né, do que virá na próxima coletânea. Uhum. E aí ela é bem abstrata porque ela é muito mais intimista. Quem sabia da minha avó e da história dela vai pegar mais referências, mas é muito do emocional mesmo. Tá. Talvez eu chore, e que cada pingo d'água que correr dos meus olhos agoe um pé de colônia. Falei que não ia escrever sobre ela, escrevi sobre colônia. O amor dela é de cor viva, rosa alaranjado, que nem flor de colônia. Podia parecer duro, mas era um santo remédio. A saudade tem cheiro de colônia, que nem um quintal. E nenhum quintal tinha o mesmo cheiro. Chega aqui, olha o pé de colônia. Falei que não ia escrever sobre ela. Escrevi sobre colônia. Elas eram tão lindas. Essa é para quem lembrar. Eu pensei que já tinha esquecido. Mas a colônia é que nem ela. E dela eu nunca me esqueço. Viva, Ricássia, aqui conosco. Vai deixando o teu like para essa moça que ela merece. Muito, 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 muito. Se Gratidão. inscreva, né? Você aí que está assistindo aí, se inscreva no nosso canal, dá um apoio para esse projeto continuar crescendo cada vez mais e para trazer pessoas como a Ricássia aqui que tem um conteúdo maravilhoso. Ô, Ricardo, eu queria te perguntar quem que você quer indicar aí para um programa futuro. Bom, pode ser a MC Turmalina, da Paraíba. Ela é muito, muito boa. E também tem um rapper daqui, porque você falou que nunca tinha ouvido rappers. Então tem um rapper daqui que é o Fabrício Skinny. E ele também é um cara muito bom. Inclusive, ele, além de ser rapper, é artista visual e está concorrendo. Está concorrendo, não, foi aprovado em um concurso internacional. E eles estão. E tem a outra cantora que você citou fora do ar. E tem a Ká Évora, que é uma cantora daqui também, muito boa, a Carize Évora. O nome artístico dela é Ká Évora.
E ela também é maravilhosa. Então, assim, eu sou rodeada de gente boa. Se você pedisse uns 20 nomes, eu me intitulo também, exatamente, eu me intitulo dentro de Diálogos Contemporâneos criadora de pontes, que foi justamente o que o Varno fez, por exemplo, fez essa ponte entre mim e você. Eu sempre sou essa pessoa que está fazendo pontes, então sempre estou juntando pessoas de vários lugares que eu penso que têm ideias parecidas e que daria certo alguma coisa, enfim, projetos e tal. Então, eu muito pouco me coloco nessa posição de artista e me coloco mais nessa posição de elo. Então, se você pedisse aí uns 20 nomes, eu ia passar a noite toda aqui falando de quanta gente boa tá ao meu redor. Maravilha, minha amiga. Maravilha. Para terminar, eu tenho um último pedido a fazer. Para fechar. Agora é para fechar Tá mesmo, tá? bom. Tem ideia o que é ou não? Não, mas, enfim. Imagino, porém, Não quer arriscar? não. Um replay do De clássico tão brasileiro. Não, o foco é consolidar a carreira e escrever meu livro, A Realidade, ser conhecida como a menina do tomate. Mas é sobre isso também. E também sou a menina do tomate. Então, por favor, menina do tomate, Rita Almeida, cante o clássico para nós, por favor. Vamos lá. Vou até fazer um cenário aqui, pegar a garrafinha d'água para servir de microfone. Lembrem de beber água, Vamos se lá, hidratar. meu povo. Ricássia Almeida vai cantar o clássico que está na Billboard. Um gato procurando o seu rato. Um peixe toma banho de sabonete. Tomate procurando seu alface. Sorvete deixa minha boca verde. Ninguém viu esse gato me morder. Ninguém teve coragem de fazer nada. Meu corpo começou a sentir dor. Confesso que estou toda arranhada. Eu quero o Varno. Varno tem que vir cantar tomate comigo. Maravilha, minha amiga. Beijo. Deus abençoe. Beijo, abraço, gratidão pelo convite e até os próximos encontros. Até. E vai voltar aqui. Tu vai voltar, hein? Vai Tá voltar. Tem que voltar aqui antes de virar BBB, menina. Quem tá, vai virar BBB é você, Rodrigo. Encerrar a transmissão. Título nível 4. Encerrar a